E aí pessoal, tudo bem? Vitor aqui, e eu vim aqui hoje nesse vídeo em um tom bem sério alertar vocês da área de tecnologia sobre um fenômeno que começou de fato a acontecer há alguns meses atrás, tá? É isso mesmo que eu tô falando, a queda gradual e maciça das médias salariais de programadores, tá? Então tá realmente acontecendo isso. Nesse vídeo eu vou te explicar o quanto caiu mais ou menos, o que foi que causou essa queda e também eu vou te dar uma solução de como você se proteger desse tipo de problema para o seu futuro. Caso você não faça nada que eu diga aqui para tentar proteger o teu futuro, pode ser que lá na frente dê ruim, tá? Então eu vou dar algumas dicas, vou dar aqui algumas percepções que eu tenho sobre o futuro da área, sobre o que você pode fazer para evitar que esse fenômeno chegue em você também, tá? É isso mesmo que eu disse, os salários estão em queda. Eu tô vendo aqui essa matéria do G1, né, que eu me deparei com ela ano passado e tô voltando aqui nela, onde essa matéria ela falava sobre um suposto fim da bolha e que vagas de tecnologia devem passar por uma desaceleração, falei tudo errado, desaceleração dos salários, tá? Isso foi do ano passado, fazem exatamente um pouco mais de um ano que essa matéria foi publicada. Ano passado mesmo, os salários estavam até ali dentro do padrão, né? Ano passado a gente presenciou um fenômeno bem grande, que foi o fenômeno de desaparecimento de vagas remotas. Ainda tem muitas vagas remotas? Tem, só que tem muito menos. E também a gente viu um fenômeno lá, junto desse de vagas remotas, o fenômeno de diminuição de vagas mesmo. Até porque a economia mundial e principalmente a economia brasileira está num processo de retração. Mas esse ano a gente está vendo outro fenômeno que eu considero pior ainda, que é a redução da média salarial. Mas e aí, Vitor? Quanto caiu mais ou menos? E como é que eu posso me proteger disso? Pera, daqui a pouco eu te falo como você pode se proteger disso. Primeiro, vamos entender o quanto caiu mais ou menos essa média, tá? Só para você saber, outras profissões também, elas estão com salário em queda. Tem essa matéria aqui do Globo que ela fala um pouco mais sobre a economia geral do país. Só que essa queda na média salarial das vagas de programação não está só associada a esse fenômeno econômico aqui, tá? Está associado também a um fenômeno de oferta e demanda. Basicamente, por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Porque vários amigos meus vieram entrar em contato comigo me reportando vagas, né, que começaram a aparecer agora recentemente. Essa matéria do G1 ela é do ano passado, só que ano passado eu não vi muitas vagas com valor muito fora do padrão. Esse ano eu tô vendo muitas vagas absurdas. Gente, eu acabei de ver uma vaga aqui, eu entrei para dar uma olhada nessas plataformas, uma vaga de uma empresa de tamanho médio contratando um desenvolvedor full stack PHP presencial por R$ 2.500. Surreal. Surreal, se eu não me engano era PJ ainda, tá? Eu posso até fazer um vídeo sobre PJ depois, mas ainda era isso, se eu não me engano. Então assim, galera, só pra você ter uma noção, eu vou pegar a média salarial do pleno, tá? Desde a época que eu entrei na programação, há anos atrás, o pleno tinha lá, em média, ele recebia 5 mil, 6 e pouco. Essa era a média, pessoal. De um mercado saudável, de um mercado em crescimento, a média de um pleno era essa, de 5 a 6 e pouco, certo? Talvez 4 e por aí vai. Gente, hoje eu tô vendo muitas vagas pleno, até mesmo em empresas grandes, por R$ 3.000. Por R$ 3.000. Tá pleno. Eu pego isso pleno de exemplo, tá? Então, o pleno em si caiu em média aí pelo que eu vejo, tá? Eu não tenho nenhuma estatística aqui, tá? Eu vou na minha experiência, eu vou no que eu estudo do mercado, do que eu tô sempre olhando o mercado de vagas, porque eu tenho muitos amigos e às vezes eu recomendo vagas para eles e tal. Enfim, tenho alunos também, né? Então eu preciso entender como é que tá o mercado, como é que tá a demanda por conhecimento. Então eu tô toda hora estudando vagas. E cara, eu percebo que as vagas para pleno em si, elas diminuíram em média mais ou menos aí uns R$ 2.000 para baixo, a média salarial. E essa queda, ela é muito maior ainda se a gente for considerar a inflação, né? Se você não sabe, graças à má gestão aí de governos e governos e governos que passaram, existe um problema chamado inflação no nosso país, onde todo mês que passa o teu salário na prática vale menos. Então assim, além de ter essa queda forçada pelo mercado, ainda tem a questão da inflação, então a queda acaba sendo maior ainda, tá? Essa queda salarial, se a gente for considerar o salário real. Então isso é uma coisa muito séria pra mim, por quê? Porque veja só, se tem gente pagando R$ 3.000 num pleno, 3.500 e achando que tá pagando muito, achando que tá pagando caro num profissional desse, gente, como é que tá as vagas de junho? Além das vagas de junho serem extremamente concorridas,
Nossa senhora, qualquer vaga júnior que você acha aí no LinkedIn, principalmente remota, tem milhares e milhares de aplicações, tá? E, cara, a média é pior ainda do que sênior, né? Sem contar que tem muitas empresas que hoje nem estão contratando mais júnior, né? Como o nosso mercado ele tá num momento de retração, as empresas preferem pagar um pouquinho mais, né? Já que o salário do pleno tá quase encostando no júnior, prefere pagar um pouco mais de um pleno, porque o pleno pelo menos sabe se virar, né? Então o mercado não tá nem um pouco suscetível a júniors, tá? Se você é um cara júnior, eu recomendo que você comece a aplicar em empresas maiores, empresas que têm de fato um programa de aceitação de júnior, tá? Em empresas menores, em startups, cara, a aceitação de júnior tá bem baixa. Porém, tem só um nível no mercado aí que eu tô acompanhando que não teve a média salarial tão afetada recentemente. Ao longo prazo já houve algumas reduções, mas recentemente a galera que permanece com o salário lá intacto são os sêniors, né? Porque sênior não tem como brincar com sênior. Geralmente um sênior tem uma importância absurda dentro de uma empresa, então a galera não vai abaixar o salário, enfim. Mas isso não quer dizer que os sêniors nunca vão ter a sua média salarial mais baixa. Gente, ano após ano, tem mais gente se formando na área de desenvolvimento. Tem mais sêniors entrando no mercado. E o que vai acontecer? E é justamente aqui nesse ponto do vídeo que eu vou explicar para você o que foi que causou esse problema na queda da média salarial. Gente, o que causou esse problema foi basicamente a enxurrada de profissionais que foi jogada no mercado, tá? A enxurrada, como todo mundo viu que a área de programação de fato era e ainda é uma área muito boa, foi todo mundo com fome ao pote. Muita gente nem conseguiu entrar no mercado porque a barreira é alta, de certa forma, não é qualquer um que entra. Mas quanto mais profissionais disponíveis para uma empresa, melhor para ela, porque ela consegue abaixar o salário. Quanto mais gente disponível para trabalhar naquela vaga, menos a empresa vai oferecer, porque vai ter gente que vai aceitar trabalhar por menos. Eu tenho um amigo meu que ele foi trabalhar num cargo de tecnologia, não era programação, era cargo de suporte e tal, e ele estava na concorrência lá com várias pessoas para aquele cargo ali de informática, de suporte técnico, né? E ele aceitou um salário mínimo. Ele propôs a média salarial dele a mais baixa possível para que ele conseguisse sim ser chamado, e ele foi chamado, né? Em contrapartida, os outros concorrentes pediram salários um pouco maiores, ele que pediu um salário menor acabou sendo chamado, e essa é a dinâmica do mercado, principalmente em um país com economia horrorosa como a do Brasil, tá? Então, quanto mais gente, menor o salário. É simples assim. Os sêniors ainda não foram impactados porque ainda não aumentou tanto o número de sêniors no mercado. Mas espera só, daqui a uns 3 anos ou 4, o número de sêniors no mercado, cara, eu chuto que vai duplicar, tá? E aí, amigão, vai começar a cair lá também os salários, tá? E a tendência é de queda, certo? Para todas as áreas, mesmo as que já caíram agora. As áreas não, os níveis. Tá? Se a gente for seguir essa lógica mercadológica. Isso para mim é um problema muito grande, por quê? Porque programação é uma área que exige uma especialização técnica, exige muitas horas de estudo. Daqui a pouco a gente vai ter pleno ganhando 2.800. Daqui a pouco a gente vai ter pleno ganhando 2.500. Daqui a pouco a gente vai ter sênior ganhando 6.000, 7.000 no máximo, tá? Isso é um problema, por quê? Porque enquanto a programação, que é uma profissão que exige uma especialização absurda do profissional, cara, existem cidades no Brasil, principalmente as do sul, ali de Santa Catarina, que você acha emprego de embalador de loja de shopping que te paga 3 mil reais. Então, assim, o mercado vai entrar num desequilíbrio muito grande se seguir dessa forma aí. E aí, eu vou até vim aqui para abordar um assunto bem interessante, que são os bancos, né? Os bancos fofinhos. Lembra na época da pandemia que os fofinhos lá do Itaú, da XP Investimentos, criavam faculdades de dev? Você lembra, né? Estude aqui de graça, dev. Estude aqui de graça. Nossa, os caras fizeram o curso a rodo, Itaú, BTG, XP, deram um monte de curso a rodo para dev. Você acha que eles são bonzinhos por isso? Não, desculpa a palavra, porra nenhuma. O que eles queriam? Eles queriam gerar todo um exército de mão de obra para eles no futuro. E a longo prazo esse exército ia fazer diminuir a questão da média salarial. É simplesmente isso,
tá? Então tem esse fato aí. Basicamente o maior problema hoje que gerou essa queda salarial foi a alta oferta de programadores no mercado. É simples assim, lei da oferta-demanda básica. E também, lógico, a questão da economia brasileira está horrível. Simplesmente isso. E agora eu vou te falar o que você pode fazer para tentar sair dessa sinuca de bico. Infelizmente, a gente sozinho, a gente é muito fraco para mudar o sistema, certo? Então a gente meio que vai ter que jogar pelas regras do sistema. Então o que eu recomendo que você faça? Cara, primeiro tente sempre se especializar ao máximo. Tente sempre pegar o máximo de experiência em projetos possíveis. Essa é a primeira dica que eu dou, é a mais básica, tá? Esteja sempre se especializando e sempre pegando projetos cada vez mais desafiadores, tá? Estude formas de fazer um currículo muito bonito, muito persuasivo, muito bem organizado, e da mesma forma um LinkedIn também. E eu acho que a principal dica que eu tenho para dar para você aqui é: comece a olhar para tecnologias mais legadas, tá? Tecnologias menos populares. Por quê? Porque tá todo mundo indo nessa corrida pelo ouro em tecnologias como JavaScript, Python. Aí, sei lá, para cada vaga de Python e JavaScript tem 1000 programadores, né? Enquanto isso, existem tecnologias lá mais antigas, menos populares, como o PHP, como o Java, como o C#, como o Delphi até mesmo, tá? Que estão lá, tem vagas para elas, sistemas legadíssimos, tá? Não é muito divertido trabalhar em sistema legado, mas tem essa opção, tá? Existem empresas com sistemas legados que precisam de profissionais que trabalham com aquelas tecnologias que não são tão mainstream, tá? Às vezes você fica quebrando a cabeça para se especializar em JavaScript, enquanto tem, 50 pessoas na sua frente, não seja tão vantajoso como você, por exemplo, tentar, se especializar em uma tecnologia um pouco menos mainstream, mas tão popular como o Java, né? O Java tem uma série de frameworks aí, tem uma série de sistemas aí, tá? Que você pode, uma série de frameworks que você pode aprender que existem em sistemas legados, né? Você tem lá o Spring Boot, você tem o Prime Faces, eu acho que é JSP, né? Enfim, cara, tem muito espaço nesse mercado para essas tecnologias mais, eu não vou dizer secundárias, porque elas não são secundárias, elas são tão importantes quanto as outras. Mas sabe, essas tecnologias que não estão necessariamente no mainstream, pode ser um caminho que você possa seguir, tá? E também, outra dica que eu te dou, cara, é o seguinte, mano, aprende inglês, vai em busca da fluência por inglês e começa a aplicar em vagas lá fora, tá? O mercado de TI brasileiro não tá muito, como é que eu posso dizer, não tá muito conivente, tá, com o profissional, tá? Na real, tá num período de precarização. Você vê cada vez mais salários mais baixos, trabalhos presenciais em grandes metrópoles, completamente diferente do que a área de programação foi nos anos recentes, até mesmo antes da pandemia, tá? Então, assim, no Brasil tá nesse cenário de precarização, mas lá fora a situação tá bem melhor. Então, se eu pudesse te recomendar, mano, mete o pau no inglês, vai em busca da fluência mesmo, cara. Vai em busca da fluência e começa a aplicar lá pra fora, tá? E a última dica que eu te dou aqui é uma dica, assim, ela é um pouco controversa, tá? Nos dias de hoje, mas se você não quer trabalhar lá pra fora, ou se você não consegue alocação aqui no Brasil, ou quando consegue é num emprego muito ruim, muito precário, com salário baixo, cara, tenta seguir a carreira pública. Tem muitos concursos públicos que vão abrir agora, a partir desse ano, para a área de TI, cara, né? O grande requisito para concurso público é que você tenha uma faculdade, mas sobre faculdade eu posso até gravar um vídeo depois. Se você não tem faculdade, mano, mete um EAD de 2 anos e já era, entendeu? Não precisa ficar nessa pira de, quero fazer faculdade na USP 4 anos. Não, que viagem, mano. Mete um EAD de 2 anos e começa a aplicar em concurso, tá? Porque a área pública, ela vai ser sempre mais... eu não tô dizendo que a área pública é fácil de entrar, nem fácil de trabalhar lá. Mas ela te dá condições de trabalho muito melhores em muitos cenários do que a iniciativa privada, tá? Eu tenho uma série de críticas ao setor público, muitas críticas mesmo, mas eu entendo esse caminho como sendo viável dentro da realidade do profissional brasileiro, certo?
Então, basicamente, nesse vídeo eu vim para falar sobre esse assunto. Esse foi um vídeo de opinião, basicamente, sobre minhas perspectivas e algumas dicas que eu dou para você, tá? Então é isso, eu te vejo numa próxima.